Mentira, sério? Vida longa e próspera, como é que vocês estão? Então, se eu faço isso com as duas mãos, você. É muito bom, cara. E aí, senhores, como estamos? Todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Ixi, ninguém interagindo. Todo mundo dormiu. Me deram um bom dia e foram embora. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me vendo? Firme. Aê, bom demais. James, aula passada eu acabei isomeria plana, não foi? Mas a gente não chegou a fazer exercício dela. Foi ou não foi? Ou chegamos a fazer? Não fez? Deixa eu ver aqui se eu acho a apostila. Ela já tá na segunda apostila, né? A segunda tem aqui? Não, como não? Ih, eu não tenho essa segunda apostila, não. Só tem a primeira aqui? Faz favor pra mim. Aí a gente deixa. Show, show. Deixa, a gente tá providenciando a apostila dessa parte. Inclusive, eu vou fazer mandar uma mensagem aqui. Só um instante, só um segundo. Mais um segundinho, só um segundinho. Ah, eu tenho sim. É, eu tenho aqui no meu celular a apostila assim. Só deixa ela baixar. Eu ia pedir ela e já vi que eu recebi. Hum, explica tudo e faz questões das duas no final. É uma ótima ideia, sabe? Mas calma. As questões, elas estão todas juntas? Não, né? São duas frentes separadas? Ó, show. Obrigado. Eu sou Química um ou Química 2? Química 2, né? Aqui, aula 9. Isomeria plana ou constitucional. Quem tem dúvida em qual exercício aí? Faz o número 2. Fazemos. Bom, questão 2. Página 189. Ela fala o seguinte: os carboidratos exercem importantes funções energéticas e estruturais em seres vivos. A seguir são representados dois carboidratos. Cara, você vê que o primeiro carboidrato, quem que é? Tem função aldeído polialcoólico. É um aldeído polialcoólico. O que é isso aí? Bora, gente, me ajuda. Excelência que vocês não sabem que essa aí é a glicose? Aldeído polialcoólico é glicose, tá? E o segundo é uma cetona polialcoólica. Essa cetona polialcoólica é a frutose. Então, glicose é aldeído polialcoólico, frutose é cetona polialcoólica, tá? Tanto é que a glicose é chamada de aldose e a frutose é chamada de cetose. Com base nas formas estruturais apresentadas, é correto afirmar que elas são, letra A, epímeros, né? Sei lá. Letra B, cetoexoses. Cetoexoses. Ele está falando que ceto de cetona, exose com 6 carbonos. Não dá para falar que a segunda é uma cetoexose. Letra C, aldoexoses. Aldoexose é a mesma coisa, só que com aldeído. A primeira é uma aldoexose, a segunda é uma cetoexose. Então não dá para marcar nem a letra B nem a letra C. Letra D, polissacarídeos. Não. Você lembra que monossacarídeos seguem a fórmula do mínima CH2O. E esses dois seguem a fórmula mínima CH2O. Então são monossacarídeos. E isômeros de função. Esses aí são isômeros de função, isômeros funcionais. Tem a mesma fórmula molecular, C6H12O6, mas tem funções orgânicas diferentes. Um é uma aldose, o outro é uma cetose. Então, gabarito letra E. Qual era o problema dessa, Rafaela? O que significava as outras coisas? Por exemplo, eu não tenho nem ideia do que significa epímero. Para mim, isso parece nome de super-herói. Mas eles são isômeros funcionais. Então, você conseguia ir por mais ou menos por eliminação, tá? Questão 18. Ose termina, é carboidrato. Osídio também é carboidrato. Acho que a gente vai chegar em bioquímica e a gente fala um pouco sobre isso, tá? Qual o quê? Como assim, qual? Onde está a isomeria de função? A isomeria de função tá ali, ó, voltando aqui, rapidão. Um é um aldeído, o outro é uma cetona. Não, você dificilmente vai enxergar. Mas isso, opa, isso aqui, rapaz, eu tô de cabeça para baixo, é sinistro fazer isso. Isso aqui é um aldeído, e esse aqui é uma cetona. Então, eles são compostos que têm a mesma forma molecular, mas têm funções orgânicas distintas. Então, são isômeros funcionais.
Mostrar a acetona de novo? Sacanagem. Olha só, peraí. Agora eu vou deixar o dedo em cima. Olha aí, ó. Carbonila, no meio da cadeia. Cetona. O OH no final é álcool. Como eu falei, é uma cetona polialcoólica. E o primeiro é um aldeído polialcoólico. E aí, foi? Show. 18. Ah, a 18 tá dando aí. Tem impressão que. Não é o mesmo que eu posto, não, mas tudo bem. Quase, hein? Ufa. Considerando as seguintes substâncias. Aí ela deu essas substâncias. É, você não tá vendo, viu? Sim, pronto. Aí ele fala: assinale a alternativa que apresenta o tipo de isomeria presente por essas substâncias. James, a primeira substância. Isso, questão 18. Deixa eu escrever aqui no quadro para você entender. 18. A primeira substância. Ela tem na ponta da cadeia dela uma carbonila, C dupla OH. Se é carbonila na ponta da cadeia, o que é isso? Isso é um aldeído? Show. A segunda substância, se você reparar, é praticamente igual à primeira molécula, só que viradinha. Só tem um detalhe. Você, nessa segunda molécula, tem hidroxila ligada a um carbono insaturado. O que é isso? É um enol. E esse enol aí que ele está desenhando em pezinho, esse enol que ele desenhou assim, ó. 2, 3, 4, 5. Aqui, OH. Aqui, H. Aqui nesse aqui, CH2, CH3. Ele podia rodar ele também. Desenhar ele assim, ó. Desenhar isso e isso, dá no mesmo. E esse enol, quando a ligação π vem para cá e esse hidrogênio vem para cá, o que ele vira? Ele vira o composto de cima. Então, esse enol, quando sofre a ressonância, ele vira a primeira molécula. Assinale a alternativa que apresenta o tipo de isomeria presente nas substâncias. Tautomeria. No caso aqui, é uma tautomeria aldoenólica. É um enol capaz de virar um aldeído. Beleza? Mais. Fala. É o H que se move e a π. Então, olha lá. O primeiro composto é esse aqui, ó. O primeiro composto que ele me mostra é esse cara aqui, na questão. Pam, 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 pam. Aqui. CH2, C, dupla O, H. Esse é o primeiro composto. O segundo composto é esse aqui, ó. Aqui não tem hidrogênio, show. Quem se move aqui, de forma resumidamente, é a ligação π. A ligação π vem para cá e vai se estabelecer entre o carbono e o oxigênio. O hidrogênio sai da hidroxila e vai para esse carbono. Então, carbono já tinha hidrogênio. Esse CH vira CH2, esse C vira C dupla O. Então, esses dois compostos eles ficam se interconvertendo. Eles são chamados de tautômeros. Beleza? Mais questões? Pelo jeito, então eu posso ir para frente, não posso? 16? 16. Opa, 16, 16. Tinha que ser a cumprida, né? Ah, que delícia, né? Então vamos lá. Questão 16, calma. 16. 16. Analise os pares de fórmulas a seguir. Então, primeiro, CH3, nananã, e nananã. Associe cada par ao seu tipo de isomeria. Então, o primeiro, eu tenho CH3, CH2, COH. O que é isso? Isso é carboxilo. COOH. E o outro é o CH3, COO, CH3. Como eu te falei, se você tem dois oxigênios no meio da cadeia, isso é um éster. Tá? Então, esses dois caras são compostos que têm a mesma forma molecular e funções orgânicas diferentes. Eles são isômeros funcionais. O que estão perguntando ali? Não é só, Rafaela, mas esses são os casos que você é obrigado a saber. Comentei isso com vocês semana passada, né? Então, os que a gente tem a obrigação de saber é a tautomeria aldoenólica e cetenólica. Tem outras situações, mas que você tem que saber são essas. Tá certo? Beleza, voltando aqui. Então, esses dois caras são isômeros funcionais. Dois. O CH3CO, CH2, CH2. O CH3CO, quando ele mostra CO, é um carbono que não está fazendo ligação com nenhum hidrogênio, então é uma carbonila. E aí a gente vai ter o CH2, CH2, CH3. CH2, CH3. E o outro vai ser o CH3CO, CH, CH3, CH3. Opa, que troço é esse? CH3CO, CH2, CH, CH3, CH3. Estranho esse composto. Mas vamos ver. Talvez uma carbonila, ou um oxigênio como heteroátomo, teria que ser uma carbonila.
Mal feito, hein? Sabe isso aqui? Pela lógica, é isso aqui. Porque CH3 fecha a cadeia. Para fechar, ter duas fechadas de cadeia, quer dizer que nesse CH tem dois CH3 ligados. Dá para entender mais ou menos, né? Mas não ficou legal, não. Eu não gostei disso aqui, não. Mas, pessoal, se for isso aqui mesmo, vou fazer uma asterisco. Esses dois caras são isômeros de quê? Cadeia. Show de bola. Isso porque são dois compostos com a mesma forma molecular. Primeiro a gente confere, né? Se tem a mesma forma molecular. 1, 2, 3, 4, 5, C5, H7, 8, 9, H10O. C5, H10O. Show. Tem a mesma forma molecular. E o que muda entre eles? A classificação da cadeia. Isso é uma cadeia normal, isso é ramificada. Isso é uma cadeia saturada e essa saturada. Homogênea, homogênea. Aberta e aberta, mas não é normal, outra ramificada. São isômeros de cadeia. Tá? Terceiro, ele está mostrando aí o CH3NH. Então, CH3 é ponta de cadeia, NH. O nitrogênio precisa fazer mais uma ligação com o CH2, CH2, CH3. CH2, CH2, CH3. E ele quer comparar esse cara com CH3, CH2, CH3, CH2, NH, CH2, CH3. Eu estou mudando a posição do heteroátomo. Mudei a posição do heteroátomo? Metameria. Composto com a mesma forma molecular, mas mudança de posição do heteroátomo, metameria. A quarta combinação vai ser o CH3 C dupla OH, COH, é o único jeito que tem para montar esse cara, que é um aldeído, e o H2C dupla C, HOH, que é um enol. Esse enol, quando sofre ressonância, vira esse aldeído. Então, se esses dois caras ficam se interconvertendo, isso aqui é uma tautomeria. E para fechar, esse cara aqui, o do 5, esse cara aqui a gente ainda não passou a matéria, mas esse cara aqui é o isômero cis, esse cara aqui é o isômero trans. Então, essa aqui é a isomeria geométrica, que é a matéria de hoje. Tem essa opção? Show. Vamos fechar as isomerias espaciais, então? Pode ser? Metameria ou isomeria de compensação. Podemos? Vitória já me deu o aval. Todo mundo? Podemos ir? Isomerias espaciais? Show. Que elas são as mais problemáticas. James, isomerias espaciais ou estereoisomerias, tá? São mesmo nome dois nomes para a mesma coisa. Então, isomeria espacial ou estereoisomeria. Esta semana eu apliquei uma prova para uma turma de ensino médio, e aí eu perguntei para eles quantos estereoisômeros existem no composto. E aí os meninos não sabiam o que eram estereoisômeros. Estereoisômeros são isômeros espaciais. Uma menina até errou a questão porque, eu achei que eram isômeros que eram ésteres. Tá? Lembra disso, estereoisômeros não tem nada a ver com éster, tem a ver com isômeros espaciais. E você precisa lembrar que são dois tipos de isomeria espacial. Existe a isomeria geométrica e existe a isomeria óptica. A isomeria geométrica, ela vai ocorrer quando dois compostos tiverem a mesma forma molecular, mas eles tiverem disposições de ligantes distintos. Para você ter um composto que tem isômeros geométricos, esse composto ele precisa satisfazer duas condições. Primeiro, o composto ele precisa de um ponto de inflexibilidade na cadeia. Um ponto de inflexão. Um ponto de inflexão da cadeia. Ponto de inflexão, você deve lembrar que é um ponto que impede a livre rotação dos carbonos ao redor do seu próprio eixo. Esse ponto de inflexão ou vão ser duplas ligações, duplas entre carbonos, ou vão ser cadeias fechadas. Então, para um composto ter isomeria geométrica, ele precisa ter um ponto de inflexão na cadeia, um ponto que impede a livre rotação dos carbonos ao redor do próprio eixo. E esse ponto de inflexão ou vão ser duplas entre carbonos ou cadeia fechada. Qual é a outra condição? Eu preciso que os ligantes dos carbonos inflexíveis,
eles devem ser diferentes uns dos outros. Um do outro, na verdade, porque são dois ligantes. Como assim, pessoal? É basicamente isso aqui que a gente viu aqui embaixo, que a gente já classificou como isômero geométrico. Eu preciso ter uma cadeia fechada ou uma dupla ligação entre carbonos. E eu preciso que os ligantes dos carbonos inflexíveis, dos carbonos que têm essa dupla, sejam diferentes entre si. Então, o que eu preciso para ter isomeria geométrica, eu vou precisar disso aqui, ó, dupla ligação entre carbonos ou cadeia fechada. O menor exemplo desse lance de cadeia fechada é o ciclopropano. Mas isso vale para ciclopropano, para ciclobutano, vale para qualquer cadeia cíclica saturada. Se nesse carbono da esquerda eu tenho um ligante que eu vou chamar de E1 e E2, e no carbono da direita eu tenho o D1 e o D2, para esse composto ter isomeria geométrica, eu preciso que E1 seja diferente de E2, e eu preciso que D1 seja diferente de D2. É a mesma coisa que acontece aqui no ciclopropano. Eu posso ter um ciclopropano, ou ciclobutano, ou ciclo qualquer coisa de cadeia saturada, e vai ter ligado nessa cadeia aqui, de novo, o E1 e o E2. E eu preciso que E1 seja diferente de E2. E aqui eu vou ter um D1 e um D2, e eu preciso que D1 seja diferente de D2. Então, se eu tenho ponto de inflexão na cadeia, e se eu tenho ligantes dos carbonos inflexíveis diferentes, eu tenho as duas condições que satisfazem uma molécula ter isômeros geométricos. Exemplo disso. Eu vou te mostrar como exemplo CH3, CH dupla CH, CH3, CH2, CH3. Esse cara é legal. Se uma prova te pergunta assim, esse composto tem isômeros geométricos? Primeira coisa que você vai se perguntar, tem ponto de inflexão na cadeia? Tem cadeia, dupla ligação entre carbonos ou cadeia fechada? Tem dupla ligação entre carbonos. Opa, a primeira condição foi satisfeita. Segunda condição, quem são os ligantes desse carbono da esquerda aqui? Quem são os ligantes do carbono da esquerda? Metil e hidrogênio. Metil e hidrogênio são iguais ou diferentes entre si? Diferentes. Então tá beleza. Quem são os ligantes do carbono da direita aqui da dupla ligação? Etil e hidrogênio. Etil e hidrogênio são iguais ou diferentes entre si? Diferentes. Então eu tenho isomeria geométrica. Esse composto tem dupla ligação entre carbonos, e os ligantes do carbono da esquerda são diferentes entre si, hidrogênio é diferente de metil, e os ligantes do carbono da direita são diferentes entre si, hidrogênio é diferente de etil. Então esse composto tem isômeros geométricos. Se uma questão pede para você assim, mostre os isômeros. Aí você lembra que se ele te pede para mostrar o isômero, você vai desenhar a molécula obedecendo a geometria dessa molécula. Vai obedecer a geometria da dupla ligação, dos carbonos inflexíveis. Você pode desenhar ela deitadinha assim ou pode desenhar ela em pé. Tem livro que traz deitadinha, tem livro que traz em pé, isso não vai mudar nada na nossa vida. Eu vou desenhar essa molécula de qualquer jeito que eu queira, olha só. Eu vou colocar o hidrogênio aqui em cima e o metil aqui embaixo. E do outro lado eu vou colocar o hidrogênio em cima e o etil embaixo. Esse é um isômero. Se eu quero montar a estrutura do outro isômero, basta eu manter a posição dos ligantes de um dos carbonos. Por exemplo, mantive a posição dos ligantes do carbono da esquerda e vou inverter a posição dos ligantes do carbono da direita. Esse aqui é outro isômero. Esses dois compostos não são sobreponíveis. Se você imaginasse que você pega aí no seu Paint, chega aí no cantinho da tela aí, clica no Paint. Se você recortar essa imagem aqui, recorte transparente, não tem esse lance? Colocar uma em cima da outra, você vai ver que elas não se combinam. Elas não são sobreponíveis. Elas não são moléculas iguais. Elas são isômeros. Elas são dois compostos que têm a mesma forma molecular, mas são diferentes. Detalhe, você só consegue ver a diferença entre elas quando vê a molécula montada no espaço. Porque quando estiver desenhada no plano, a molécula parece uma coisa só. Então, essas duas moléculas são moléculas diferentes, com propriedades químicas diferentes, com a mesma forma molecular. São dois isômeros geométricos. Como é que a gente classifica esses isômeros, lembra? A gente corta a molécula ao longo do eixo de assimetria. A gente corta a molécula ao longo do eixo de assimetria. E aí a gente procura o ligante repetido nos dois carbonos inflexíveis. Qual é o ligante repetido nesses dois carbonos inflexíveis? Qual é o ligante repetido? O hidrogênio? E aí você vai olhar assim, ó. O hidrogênio da esquerda e o hidrogênio da direita estão do mesmo lado ou em lados opostos? Mesmo lado. Então esse aqui é o isômero cis. Se os ligantes repetidos dos carbonos inflexíveis estão em lados opostos, esse aqui é o isômero trans. Estamos de boa? Lembrou disso? Então, para ter isomeria geométrica, eu preciso de um ponto de inflexão na cadeia. Dupla ligação ou cadeia fechada. E eu preciso que os ligantes dos carbonos inflexíveis sejam diferentes entre si. Que os ligantes dos carbonos inflexíveis sejam diferentes entre si. James, olha para mim, gritante, olha para mim. Não estou preocupado com E1 e D1, D2 e E2 serem diferentes. Eu me preocupo com os ligantes desse carbono aqui. Desse carbono da esquerda, esse precisa ser diferente desse. Do carbono da direita, esse precisa ser diferente desse. Esses aqui serem diferentes entre si, tô nem aí. Bom, descobri que a molécula tem isômeros geométricos. O cara me pediu para mostrar esses isômeros. Desenhar a molécula de qualquer jeito, obedecendo a geometria da dupla ligação.
Desenhou de qualquer jeito? Desenhou um isômero. Para desenhar um outro isômero, mantém a posição dos ligantes de um dos carbonos e inverte a posição do outro. Eu preferi inverter o da direita. Você podia ter invertido da esquerda, tanto fazia. E aí você vai fazer o que para classificar essas moléculas? Vai cortar essa molécula ao longo do eixo de assimetria, ao longo do eixo de inflexão. Se os ligantes repetidos na esquerda e na direita estiverem do mesmo lado, isômero cis. Estiverem lados opostos, isômero trans. De boa? Show. E aí, cara, tem um monte de coisa que a gente pode mencionar aqui sobre esse lance de cis e trans, né? A gente pode dizer, por exemplo, alguns detalhes importantes. Detalhes que com certeza vão ser cobrados nas questões que estão aí na sua apostila. Primeiro detalhe é esse cara aqui, ó. Se eu te pergunto assim, CH3, CCl, dupla, CCl, CH3. Eu vou chamar isso aqui de detalhe 1. Aí eu te pergunto, cara, essa é uma molécula polar ou apolar? É um aleto orgânico e é polar ou apolar? Aí você vai lembrar, esse cara tem dupla ligação entre carbonos, e os ligantes da esquerda são diferentes entre si, os ligantes da direita são diferentes entre si. Então essa molécula tem isomeria geométrica. Eu vou desenhar de outro jeito, que não assim, deitadinho. Eu vou desenhar a molécula em pezinha. Porque tem algumas questões que traz em pezinha, e eu já vi aluno meu errando porque... Ai, você sempre desenhou deitado, agora desenhou em pé, eu fiquei confuso. Nada mudou, tá? Quem que tá ligado aqui no carbono da esquerda? Um cloro e um metil. Quem tá ligado no carbono da direita? Um cloro e um metil. Esse é um isômero. Como é que eu desenho a estrutura do outro isômero? Mantenho os ligantes de um dos carbonos, vou manter os de cima. Inverto as posições ligantes do outro carbono. Vou invertê-lo de baixo. Esse aqui é outro isômero. Para classificar, a gente corta a molécula ao longo do eixo de inflexão. E o ligante repetido na esquerda, de cima e de baixo, agora é de cima e de baixo, né? E o ligante repetido de cima e de baixo, tanto faz, pode ser o cloro ou o metil. Se a gente olhar para o cloro, eles estão do mesmo lado, esse aqui é o isômero cis. Aqui os cloros estão em lados opostos, esse aqui é o isômero trans. Aonde eu quero chegar? Isso aí, Thalita, show de bola, já lembrou, né? Cara, nesse caso aqui, que não são hidrocarbonetos, o isômero cis é um isômero polar. Já o isômero trans é um isômero apolar. Por que isso? Porque, cara, desconsidera a parte que parece um hidrocarboneto, pensa só nessas ligações. Aqui eu vou ter um vetor de polar apontando para o cloro aqui, e um vetor de polar apontando para o cloro aqui. Concorda comigo que eles não se anulam? Eles se somam? Como o mi resultante é diferente de zero, esse aqui é polar. Já aqui eu vou ter um vetor de polar apontando para o cloro aqui, e um vetor de polar apontando para o cloro aqui, eles se anulam. É por isso que essa aqui vai ser apolar. É por isso que essa aqui, o cis, é menos volátil, porque como ele é polar, ele vai fazer a interação intermolecular mais forte, o trans é mais volátil. Como ele é apolar, vai fazer a interação intermolecular mais fraca. Então são alguns detalhezinhos que é interessante você lembrar de cis e de trans. Detalhe 2 que é interessante você lembrar. Vai, detalhe 2. Eu vou deixar vocês me falarem. Não, ponto de fusão e ponto de ebulição já é consequência da linha de cima, né? Porque se um é polar faz interação mais forte, é menos volátil justamente por ter menor ponto de fusão, maior ponto de fusão e ebulição. Nomenclatura, cis e trans? Não pensei em nomenclatura, não. Tem um outro detalhe muito importante. O composto é diferente ou os ligantes são diferentes? Você quis dizer os ligantes, né? Todos são diferentes. Ah, tá. Calma. Mas antes disso, tem um troço mais importante que isso. Lembra não? Vamos pedir pinico? Pinico, pinico? Não é possível. Não precisa nem me explicar, é só falar algo que é importante da gente lembrar, hein? Não, óptica é a próxima isomeria. Não. Eita, senhores. Champs, escuta, conhecimento geral, importante ter. Não, Suzana e Ed Engine é basicamente a mesma coisa da pergunta da nossa amiga ali em cima. Só um instante. Você lembra que ácido graxo mais glicerol, num processo chamado de esterificação, vai formar o quê? Um triglicerídeo. Vai formar aí um lipídio. Você lembra que se esse lipídio for formado por ácidos graxos insaturados, se ele foi formado por ácidos graxos insaturados, esse lipídio vai ser classificado como ácido graxo insaturado. Bora, gente, bora, me ajuda. Óleo, isso. Então, se os ácidos graxos são insaturados, o triglicerídeo formado, triglicerídeo formado, é um óleo. Óleo que você lembra, que é líquido em condições ambiente.
e blá blá blá. Se esse ácido graxo for saturado, a gente vai ter a formação de um triglicerídeo. É uma gordura. Gordura que você lembra que, dentre várias coisas, é sólida em condições ambiente. Beleza, e daí? E daí que você lembra que a galera faz o processo de hidrogenação. Eles utilizam a hidrogenação para transformar óleo em gordura. Para que alguém iria querer transformar óleo em gordura? Ele iria querer transformar óleo em gordura, por exemplo, para derreter com mais dificuldade. Para o derretimento ficar mais difícil. Aonde isso é importante e interessante para a gente? O derretimento ficar mais difícil. É interessante, por exemplo, numa barra de chocolate. Porque se a barra de chocolate ela tiver muito óleo do cacau, ela derrete muito fácil. E aí você tem aquela barra de chocolate que você olhou para ela meio brava, ela está derretendo. Já se eu faço um processo de hidrogenação, grande parte desse óleo vira gordura hidrogenada. E aí ele vai ser uma gordura que vai derreter com mais dificuldade. É aquele chocolate que você... Sabe, as bolinhas de futebol? Bolinha de futebol que você tem lá, o tiozão da padaria coloca as bolinhas de futebol em cima do forno e elas continuam sólidas. Aquilo lá é qualquer coisa, menos chocolate. É margarina. Margarina é gordura hidrogenada. Gordura hidrogenada a gente usa também para fritar pastel. Exatamente, é aquela que gruda no céu da boca, exatamente. Então, pessoal, a hidrogenação é um processo que a gente utiliza para transformar óleo em gordura, para dificultar o derretimento, para facilitar o armazenamento, para facilitar o transporte. Tá, beleza, e daí? E daí que esse processo de hidrogenação nem sempre tem um rendimento de 100%. Ou seja, no final do processo, podem sobrar insaturações no composto, no triglicerídeo. Acho que eu nem devia estar explicando isso, mas eu tô, do mesmo jeito. Champs, o grande lance é que vamos imaginar só o ácido graxo. Isso vai acontecer no triglicerídeo inteiro, que é uma cadeia grande, mas não só no ácido graxo, para facilitar o meu desenho e a gente não perder muito tempo. Eu não sei se você sabe, mas esse ácido graxo, se ele é produzido por um organismo vivo, naturalmente, as insaturações, elas se organizam no isômero cis. Se é natural, ela é cis. Os organismos vivos produzem só o isômero cis. Só um instantinho que eu já leio o que você mandou, tá, Fernando? Não, peraí. Ah. Credo. Você vê que o negócio a linha de produção é bem, né, saudável, né? Pessoal, então se é natural o ácido graxo, ele tem a isomeria cis. E daí que ele tem a isomeria cis? E daí que eu vou ter a cadeia carbônica do ácido carboxílico, eu vou ter um hidrogênio de um lado, um hidrogênio do outro, e a cadeia carbônica vai ser assim, ó. Eu vou chamar isso aqui de R, isso aqui de R1, isso aqui de R2, que está ligado ao C dupla OH. Só pensando no ácido carboxílico. Lembrando que esse ácido carboxílico já está ligado no glicerol, formando um triglicerídeo. Shapes, isso é o natural. E daí? E daí que quando a gente vai fazer a hidrogenação, na hidrogenação, a ligação π é quebrada. E a partir do momento que a ligação π é quebrada, você vai ficar lá com os elétrons livres lá e tudo mais. Esses grupos que são muito grandes aqui, eles vão começar a se repelir. Entre esses grupos aqui, existe uma repulsão. E daí que existe uma repulsão? E daí que se a gente quebrou a ligação π, a gente quebrou um negócio que impede a rotação dos carbonos ao redor do próprio eixo. O que vai acontecer aqui naturalmente? Esses grupos volumosos vão se posicionar o mais afastado possível uns dos outros. Esses grupos volumosos tendem a ficar longe um dos outros, porque entre eles vai existir uma repulsão eletrostática. E se a hidrogenação não aconteceu com rendimento de 100%? O que tem de acontecer com essa ligação π aqui? E refazer. Se nem todas as ligações π foram quebradas, podem sobrar insaturações no triglicerídeo. Se sobram insaturações, aquele isômero cis que teve a sua ligação quebrada, permitindo a rotação da cadeia, se a ligação π vai se restabelecer, ela se restabelece no isômero trans. O que é isso aqui? Isso aqui é uma gordura trans. Qual é o problema da gordura trans? A gordura trans, diferente do natural, não é reconhecida pelo organismo. O organismo só faz cis. Então ele só reconhece cis, ele só degrada cis.
Se tem uma gordura trans, que é produto de um processo de hidrogenação que não teve um rendimento de 100% e sobraram insaturações que posicionaram a estrutura na forma mais termodinamicamente instável, essa gordura trans, ela não é reconhecida pelo organismo. Você está transportando aquela gordura trans dentro do seu corpo, mas o corpo não sabe o que fazer com ela, e ele não degrada ela. Consegue entender? Então, gordura trans é produto do processo de hidrogenação de gordura, de óleos. Sobrando algumas insaturações, devido à repulsão eletrostática que existe entre esses grandes grupos volumosos, a estrutura cis, que é a estrutura natural, vai virar a estrutura trans. Estrutura essa que não é reconhecido, não é reconhecida e nem utilizada pelo corpo. Tudo bem? Tranquilo? Não reconhece o trans. Não, o corpo não fabrica. O corpo só fabrica cis. O lance é que eu, na indústria alimentícia, faço a hidrogenação de óleo. E na indústria alimentícia, saturando esse óleo para virar gordura hidrogenada, nessa gordura hidrogenada podem sobrar algumas insaturações. Se sobraram insaturações, a estrutura naturalmente vai se transformar de cis para trans, porque no trans não existe essa repulsão eletrostática entre os ligantes grandes. Esse R1 e esse R2 seriam cadeias grandes, volumosas. Não tenho repulsão eletrostática, tenho uma estrutura mais estável. Se eu deixo a ligação pi se quebrar e não coloco hidrogênio no lugar, ela vai se refazer, mas ela vai se refazer no isômero trans. Tem grandes eletrosferas, né? Grandes eletrosferas. Esses caras têm um monte de hidrogênios, um monte de... E essas eletrosferas naturalmente vão se repelir. Tá certo? Fala comigo. Por isso são em poliinsaturados, o Fernando perguntou. Exatamente, tem um monte de insaturações. Não, mas eu tô falando especificamente no caso das gorduras, tá, Tuane? Porque aí são ácidos carboxílicos. O que que são? O que que são ácidos graxos? São ácidos carboxílicos de cadeia longa. Então, inevitavelmente, esse R1 e esse R2 são cadeias grandes. E é por isso que eles vão se repelir. Lembrou disso? Show de bola. Tem que acabar estranho. Pessoal, esse aqui foi o detalhe. Nem lembro qual. Esse é o detalhe 2? Cadeias fechadas. Lembra que esse traço mais grosso quer dizer ligação saindo do plano? Esse pontilhado entrando no plano? Pergunta: essa estrutura tem isomeria geométrica? Tem isomeria geométrica. Mas não tem dupla entre carbonos, mas tem a cadeia fechada. Estabilidade tem a ver com isso. É uma pergunta, João? Ou é uma afirmação? A estabilidade tem a ver com a diminuição da repulsão entre os grupos ligantes grandes, tá? Então, como são grupos grandes, com grandes eletrosferas, essas eletrosferas vão querer se repelir. No cis, ele é menos estável. O trans, que os grupos grandes estão em lados opostos, tende a ser mais estável, tá bom? Mas isso é para macrocadeias, cadeias grandes, tá bom? Show. Pessoal, esse composto, ele é um isômero cis ou trans? Aí você vai olhar assim, qual é o ligante repetido dos dois? É o hidrogênio. Um hidrogênio está para cima, o outro está para baixo. Eles estão em lados opostos? Então, esse aqui é o isômero cis ou trans? Esse é o isômero trans. E se ele te pedisse, desenha o cis? Você ia desenhar do mesmo jeito. Difícil ter uma questão que pede desenhe, né? Que vocês dificilmente vão fazer prova de canetão. Mas se ele te pedisse, se você encontrasse uma dessas raridades, desenhe o outro. Aí você podia manter as ligações de um dos ligantes e inverter a posição dos ligantes do outro carbono inflexível. Lembrando que aqui agora o ponto de inflexibilidade, aqui agora o ponto de inflexibilidade é a cadeia fechada. Olha lá, os dois hidrogênios agora estão em lados, no mesmo lado. Esse aqui é o isômero, esse é o isômero cis. Esse é o isômero trans. Estamos de buenas? Último detalhe que vale a pena a gente mencionar. E se todos os ligantes são diferentes, né? Sacanagem. Primeiro, esse composto tem isomeria geométrica?
Primeira coisa que você vai procurar: dupla ligação entre carbonos ou cadeia fechada. Tem dupla ligação entre carbonos? Tem. O CH3 e o cis não teria que ficar na linha grossa? Não, no cis, o cis está aqui, ó. O cis está aqui. Os dois hidrogênios estão para o mesmo lado. O trans, os dois hidrogênios estão em lados opostos. É o ligante repetido, tá? Viu, Fernando? É o ligante que está repetido nos dois carbonos inflexíveis. Não tem dupla? É o que eu tô te falando. Na cadeia fechada, a cadeia fechada funciona como se fosse um ponto de inflexão. Beleza? Show. James, voltando aqui para o nosso detalhe 4. Tem ponto de inflexão na cadeia? Tem. Dupla ligação entre carbonos. Quem é que está ligado no carbono da esquerda? Metil e hidrogênio. São iguais ou diferentes entre si? Diferentes. Quem é que está ligado no carbono da direita? Cloro, isso é um cloro, tá? Cloro e etil. São iguais ou diferentes? São diferentes. Então, esse composto tem isomeria geométrica? Resposta: sim. Aí a questão vai lá e pede assim para você: mostre esses isômeros geométricos. Fácil. Desenha a molécula obedecendo a geometria da dupla ligação. Desenha a molécula obedecendo a geometria da dupla ligação. Quem é que está ligado na esquerda? Um metil e um hidrogênio. Quem é que está ligado na direita? Um cloro e um etil. Um CH2, CH3. Montei um isômero. Como é que eu vou montar o outro? Mantém as ligações de um dos ligantes, de um dos carbonos inflexíveis, inverte a posição dos ligantes do outro carbono inflexível. Mantive da esquerda, invertiu da direita. Esse é outro isômero. E aí vem o momento. Classifique esses isômeros. Cortei a molécula ao longo do eixo de inflexibilidade e vou procurar o ligante repetido na esquerda e na direita. Qual é o ligante repetido na esquerda e na direita? Nenhum. E agora? Agora a gente olha a prioridade. Não é. Legal. Mas não é, tá, Gustavo? A gente olha a prioridade do ligante. Presta atenção aqui que muita gente ensina essa coisa errada, tá? O pessoal tenta abreviar, eu entendo eles, isso aqui é chato, picuinha. Mas, Champs, olha para mim, com carinho e atenção. Quem é que tá ligado nesse carbono da esquerda, aqui nessa primeira isômero? No carbono da esquerda, vai ter um carbono ligado que tem um número atômico igual a 6. E no carbono da direita, quem é que tá ligado? No outro ligante do carbono da esquerda, um hidrogênio que tem número atômico igual a 1. Quem tem maior número atômico, carbono ou hidrogênio? Carbono, então ele é o nosso ligante de maior prioridade. Número atômico, Vitória. Número de prótons. Tá? Que é o fator que vai determinar aí as características dos átomos. Já no carbono da direita, quem é que tá ligado no meu carbono da direita? Eu tenho um carbono que tem número atômico igual a 6 e eu tenho um cloro que tem número atômico igual a 17. Quem é que tem número atômico maior, carbono ou cloro? Cloro. Então o cloro é a minha maior prioridade. Se os dois caras de maior prioridade estão do mesmo lado, se fosse isomeria cis-trans, esse cara chamaria cis. Mas nessa classificação, esse cara chama Zusammen, que é o isômero Z. Já que, como os caras de maior prioridade estão em lados opostos, teoricamente seria o trans. Mas esse, ao invés de ser chamado de trans, é chamado de adjacent, que é o isômero E. Então, Z e E é utilizado para quando você tiver ligantes, os 4 ligantes diferentes. E para analisar qual que é o ligante de maior prioridade, a gente vê o número atômico do elemento que está ligado imediatamente ao carbono inflexível. E se os dois ligantes forem iguais? Se tipo assim, ó, os dois ligantes forem iguais, continuação do detalhe 4. Se for assim, ó, CH3, CH2C, CH2, difícil demais cair isso, hein? CH, CH, CH2COOH. Olha lá. Esse composto. Peraí, deixa eu ver a pergunta. Só considero que está à direita, ligado? Então. Deixa eu ver se eu consigo te fazer entender melhor aqui. Olha para cá. Só olha para cá, não faz mais nada. Esse composto tem isomeria geométrica? Resposta: sim. Por que tem? Porque tem um ponto de inflexão na cadeia. E os ligantes do carbono da esquerda são diferentes entre si, e os ligantes do carbono da direita são diferentes entre si. A gente não olha só o elemento, a gente vê o ligante inteiro. Tudo bem? Tranquilo? Bom, vamos lá. Se tem isomeria geométrica, mostre os isômeros. Vou mostrar em função da dupla ligação. Quem é que está ligado no carbono da esquerda? Está ligado um CH3 e está ligado um CH2CH3. Quem é que está ligado no carbono da direita? Está ligado um H e um CH2COOH. Esse é um isômero. Como é que eu monto a estrutura do outro isômero? Mantém os ligantes de um dos carbonos, inverte a posição dos ligantes do outro carbono.
Como não tem ligante repetido na esquerda e na direita, para a gente classificar como cis e trans, a gente vai ter que procurar o ligante de maior prioridade. Olha para mim, presta bem atenção. Na esquerda, quem é que está ligado aqui na esquerda? Está ligado um carbono que tem número atômico igual a 6. E está ligado outro carbono que tem número atômico igual a 6. Empatou, não empatou? Aí a gente vai ver quem é que está ligado nesse carbono aqui. Nesse carbono de cima vai ter 3 hidrogênios que tem número atômico igual a 1 cada. E nesse carbono de baixo vão ter 2 hidrogênios e um outro carbono que tem número atômico igual a 6. Como esse cara aqui tem maior número atômico, imediatamente ligado ao primeiro carbono, esse cara é o de maior prioridade. Então a gente vai olhando os números atômicos do vizinho ao carbono inflexível. Se os vizinhos do carbono inflexível tiverem a mesma prioridade, o mesmo número atômico, a gente vai ver o vizinho do vizinho. E aí a gente vai vendo o vizinho do vizinho do vizinho do vizinho até desempatar. Ah, e se todos forem iguais? Aí não vai ter isomeria geométrica. Concorda comigo? Aí não vai ter isomeria geométrica porque aí os ligantes vão ser iguais. A algum momento eles têm que se diferenciar. Então, para a gente determinar a prioridade, a gente tem que olhar o número atômico do vizinho do carbono inflexível. Olhei o número atômico do carbono de cima e de baixo, empatou. Então agora a gente vê o número atômico do vizinho do vizinho. Aqui em cima são 3 hidrogênios, aqui embaixo 2 hidrogênios e um carbono. Esse carbono é mais prioridade que esses 3 hidrogênios. Então o de baixo é maior prioridade. E do outro lado tá de boa, né? É um hidrogênio contra um carbono. Esse cara é de maior prioridade. Os de maior prioridade estão do mesmo lado. Esse teoricamente seria o isômero cis, mas aqui é o Zusammen. Esses aqui são de maior prioridade, estão em lados opostos. Teoricamente seria o trans, mas é o Edgend. Vamos lá, deixa eu ler essas perguntas. Eu vou desempatar pelo número atômico do vizinho do carbono que está ligado no carbono insaturado. Como assim, Vitória? Eu não entendi. Em compostos cíclicos, os ligantes diferentes não têm que estar em carbonos vizinhos? Não, não, não precisam não. Não precisam não. Tá, esses dias eu vi essa pergunta de uma outra pessoa. Não precisa não, tá? É, do detalhe 3, entendi a pergunta. Não, não são só de carbonos vicinais, não. São de toda a estrutura. É a mesma pergunta sua, João. É a mesma pergunta sua. Eles não necessariamente precisam ser carbonos vizinhos. Mesmo porque, nossa, vocês estão querendo complicar minha vida, né? Eu não dou conta de explicar esse trem pela metade. Ah, não, por que a gente não tem 6.000 aulas para explicar isso? Isomeria é tão legal, principalmente essa. Lembra que o ciclo hexano, ele vai ter basicamente duas estruturas? Lembra disso? A estrutura de barca e de cadeira? Lembra dessa coisa psicodélica? Ó, bom. Cara, como é que é o desenho desse troço? Ó, não quero nem que você pense em copiar esse trem, não, tá? Nem tira print, nem nada. Isso aqui é insanidade. Isso é coisa que a gente aprende na faculdade, chatice. A maior parte dos ciclohexanos, na realidade, eles ficam na forma de cadeira. É difícil encontrar um ciclohexano na forma de barca, por causa da repulsão eletrostática. Basicamente, o ciclohexano ele vai ser assim, ó. Pam, 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 pam. Hum, 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 É isso aí. Aqui nesses vértices, a gente tem carbonos. E aqui a gente teria hidrogênios. No caso, assim, eu vou dizer que aqui, ó, tudo hidrogênio. Hidrogênio, hidrogênio. Aí eu vou dizer que nesse aqui, ó, hidrogênio. Nesse aqui, hidrogênio. E olha só, nesses aqui. Digamos que aqui eu tenho um hidrogênio e um grupo radical metil. Que é aquele cara lá, ó. Aqui é um hidrogênio e aqui é hidroxila. Eles não precisam estar em carbonos vicinais para você classificar como cis e trans. Tá vendo que o hidrogênio aqui tá para cima e aqui tá para cima? Se os dois hidrogênios estão para cima, esse é o isômero cis. Se o hidrogênio tivesse para cima e o outro para baixo, esse é o isômero trans. Não precisam ser vicinais para você classificar como cis ou trans. Tá bom? Não em cadeia fechada. João, de boa? Beleza, show de bola. Não, 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 foi de boa, foi de boa. Desenho psicodélico, mas é de boa. Cara, acredite se quiser. A gente, lá na UFG, a gente passou uma aula com um professor muito cabuloso de orgânica para aprender a desenhar essa estrutura de cadeira de forma correta. Você acredita nisso? Sinistro, né? Mas vem cá comigo, para eu conseguir fechar. James, esse é o primeiro tipo de isomeria espacial, a isomeria geométrica, que vai acontecer com ponto de inflexão, duplas ou cadeias fechadas e ligantes distintos nos carbonos inflexíveis. O segundo tipo de isomeria espacial, o segundo tipo de isomeria espacial é a isomeria óptica.
E para você saber se um composto tem isômeros ópticos, você tem que procurar carbono quiral. Então, o composto deve apresentar carbono assimétrico, que também é chamado de carbono quiral. O que é um carbono quiral? É um carbono sp3, ou seja, é um carbono que faz 4 ligações do tipo sigma, e essas 4 ligações, esses 4 ligantes, eles devem ser diferentes entre si. Exemplo de molécula que tem isômeros ópticos. Um exemplo de molécula, eu vou pegar aqui o CH3CHOH, CH2CH3. Então, se uma questão te pergunta, e o composto tem isômeros ópticos? A primeira coisa que você vai procurar é carbono quiral. Um carbono que está fazendo 4 ligações simples com 4 ligantes diferentes. Cara, você nem vai perder tempo, né? Você já sabe que carbonos que vão estar ligados a mais de um hidrogênio não são quirais. Então, no caso de uma estrutura dessa aqui, ó, não é quiral, não é quiral, não é quiral. Qual me sobrou a única possibilidade de ser quiral? Esse aqui. Esse carbono é sp3? É. O que é que está ligado a ele? Diretamente. Está ligado a ele diretamente um grupo radical metil, um etil, uma hidroxila e um hidrogênio. Qual é o jeito mais comum da galera errar essa questão? É ficar olhando só assim, ó. Olha pra mim, olha aqui, ó. E aqui nesse carbono tá ligado um carbono e aqui um outro carbono. Então iguais, então não é quiral. Errou a questão. Eu não vou olhar só o vicinal, só o vizinho. Eu vou olhar o ligante inteiro que tá ligado nele. Inclusive pensando nesse lance de prioridade. Se a prioridade, se a sequência dos elementos tá igual. Então aqui, ó, são ligantes diferentes, com prioridades diferentes. Então, se é um carbono fazendo 4 ligações sigma com 4 ligantes diferentes, é um carbono quiral. Se a molécula tem um carbono quiral, e ele pede para você, então, esse composto tem isômeros ópticos? Tem. Se ele pede para você, mostre a estrutura dos isômeros, você vai desenhar a estrutura desses isômeros obedecendo a geometria do carbono quiral. Pessoal, carbono com hibridização do tipo sp3, qual é a geometria? Carbono sp3, qual é a geometria? Se fossem 2 etil, não teriam isomeria óptica, não teria. Então, o carbono quiral com hibridização do tipo sp3 é um carbono tetraédrico. Vai ter uma ligação para cima, uma ligação para o lado, uma ligação para frente e uma ligação para trás. Dessas 4 ligações, eu vou colocar aqui, ó, a hidroxila para cima, o hidrogênio para trás. Eu vou colocar o metil para frente, o etil para o lado. O CH2, CH3 para o lado. Esse é um isômero, que eu vou chamar de isômero A. Se esse é o isômero A, como é que eu desenho o isômero B? Se esse é um isômero, como é que eu desenho o outro? Porque ele está pedindo, mostra a estrutura dos isômeros. Vai, gente, me ajuda. De quais? Rafaela é marota, hein? Maldade, Rafaela. De qualquer um. Fantástica a sua resposta. É de qualquer um. Sabe por que eu tô perguntando isso? Porque tem gente que acha que é assim, eu vou ter que colocar essa molécula na frente de um espelho para ver onde é que não sei o que mais e blá blá blá. Já ouviu isso? Coloca na frente de um espelho que você vai desenhar outra molécula. Mano, não perde tempo pensando nisso, não. É uma questão de vestibular. Você precisa ir rápido pra caramba. Você desenha uma molécula de um jeito. Esse é o isômero A. Troca os ligantes de posição. Quais? Qualquer um que você quiser. Então desenha a mesma molécula. Só que agora, aonde era o metil, eu vou colocar o etil, o CH2CH3. Aonde era o etil, eu vou colocar o metil. Eu troquei o etil e o metil de lugar. Esse é outro isômero. Esse é o isômero B. O grande lance bacana aqui dessa parada é que se você coloca o isômero A, na frente de um espelho, lembrando que esse isômero A é uma molécula assimétrica, é uma molécula que não tem um eixo de simetria. Se você coloca o isômero A na frente de um espelho, o que você vai enxergar na frente do espelho é o isômero B. É por isso que a gente diz que isômero A e isômero B, eles são imagem especular um do outro. Então, esses dois isômeros são imagem especular um do outro. Porque quando você coloca uma coisa assimétrica na frente do espelho, o objeto projetado não vai ser igual a imagem projetada não vai ser igual ao objeto que foi utilizado. E aí vem aquele exemplo da mão, né? Coloquei a minha mão na frente do espelho. Imagina ter um espelho me cortando aqui no meio. Coloquei a minha mão na frente do espelho. Qual a imagem que eu vou enxergar? A outra mão. Aí, objeto e imagem são sobreponíveis? Não. Por que não? Porque a mão é assimétrica. Olha lá, não bateu. Ó, os polegares não estão batendo. Tá diferente. Então, quando eu pego uma coisa assimétrica e põe na frente do espelho, a imagem que eu vou enxergar, a imagem vai ser diferente do objeto. Eles, como não tem o eixo de simetria, uma imagem especular do outro e os dois troços são diferentes. Mas, cara, isso aí é só blá blá blá. O que você precisa lembrar é, a molécula tem carbono quiral? Tem. Então tem isômeros ópticos.
Como é que eu vou desenhar esses isômeros? Desenha a molécula de qualquer jeito, obedecendo a geometria do carbono quiral. Desenhou? Legal, é o isômero A. Inverte a posição dos ligantes de qualquer dois ligantes que você quiser. Desenhou? Beleza, é o isômero B. Ai, meu Deus, essas moléculas não são iguais? Não, eu te garanto que não são iguais. Quer uma prova disso? Pega aí, ó. Se você tá no computador, tira um print dessa tela agora, aí você faz assim lá no Paint. Recortar transparente. Você recorta isso aqui transparente. Coloca um em cima do outro. Vai ser sobreponível? Não, não vai combinar. O metil e o etil não vão combinar. Se não são sobreponíveis, são a mesma molécula? Não, são dois compostos diferentes. São dois compostos com propriedades químicas diferentes, são dois isômeros. O grande lance é que se você põe o isômero A na frente do espelho, o que você vai enxergar é o isômero B. E é por isso que aparece esse termo imagem especular um do outro. Eu só troquei a posição do metil com o etil. Eu inverti a posição dos dois ligantes, só isso, tá bom? Então, para cada carbono quiral que a gente tem dois isômeros. Um é a imagem especular do outro. James, por que essa isomeria chama isomeria óptica? Aí você lembra do ponto mais importante da isomeria óptica, aquele ponto mais psicodélico, né? Se eu pego uma luz comum, se você desenha uma luz comum, se você pede para o professor de física desenhar uma luz comum de lado, ele vai desenhar essa luz assim, não é verdade? Uma onda eletromagnética. Já viu isso, não já? Só que uma onda eletromagnética, ela não tem só um plano de propagação. Ela não propaga só para cima e para baixo. Ela propaga para frente e para trás. Ela propaga na diagonal. Ela propaga na outra diagonal. Como assim? Olha aí na sua imagem. Tá vendo a sua imagem? Tá vendo a sua imagem? Imagina que tem um raio de luz saindo aqui da minha pequena testa e indo até você. Voltei. Esse raio de luz foi tão intenso o reflexo da minha pequena testa. Esse raio de luz que está saindo aqui, ele está viajando assim, de cima para baixo, mas ele está viajando assim, na horizontal. Ele está viajando assim, ele está viajando assim, ele está viajando, ele tem um monte de plano de propagação. Então, se você desenhar esse raio de luz de frente, se você for enxergar ele de frente, o jeito correto de desenhar ele é assim, ó, com vários planos de propagação. Ele propaga de cima para baixo, de deitadinho, de inclinadinho, e vários inclinadinhos, inclinadinho para cá, inclinadinho para lá. Quando essa luz comum passa por um polarímetro, cara, quando eu aprendi essa matéria eu fiquei tão voado, que porcaria é essa de polarímetro? Hoje em dia tá tão de boa, né? Porque vocês já viram óculos escuro com lente polarizada. A lente polarizada de um óculos escuro é um polarímetro. Ele absorve vários planos de propagação da luz e só deixa um plano passar. A luz comum, depois de passar pelo polarímetro, vira uma luz polarizada. Você enxerga a mesma imagem através do polarímetro, só que com uma intensidade de luminosidade mais baixa. E daí? E daí que se eu faço essa luz polarizada passar por um pote, por um recipiente, que tem o isômero A, eu faço ela passar por um pote que tem o isômero A, essa luz polarizada vai sofrer um desvio. Característica da natureza. A natureza quis assim. A luz polarizada, quando passa por uma amostra de um isômero, de uma molécula quiral, ela desvia para um dos lados. Digamos que o isômero A faz a luz polarizada desviar para a esquerda, digamos que é para a esquerda em 7 graus. Se essa mesma luz polarizada passar por uma amostra do isômero B, na mesma concentração, no mesmo pote, no mesmo tudo, essa luz polarizada vai desviar para a direita. Essa luz polarizada desvia para a direita em 7 graus. Então, esses dois isômeros ópticos, eles vão ter vão ter a capacidade de desviar o plano da luz polarizada. Por isso, eles são chamados de isômeros ópticos. Eles desviam o plano da luz polarizada. Se um desvia o plano da luz polarizada para a esquerda em x graus, o outro desvia o plano da luz polarizada para a direita em x graus. Esse que desvia a luz polarizada para a esquerda, a gente chama de levogiro, ou levógiro. E o que desvia para a direita, estrogiro, ou destrógiro, sei lá como é que você prefere pronunciar isso. Como é que você vai saber qual isômero é levogiro e qual é destrogiro? Não vai. Isso é impossível você saber sem fazer experimentos. Só experimentalmente que você vai conseguir dizer para mim qual é levogiro, qual é destrogiro. Mas o importante é você saber que esses dois isômeros desviam o plano da luz polarizada na mesma quantidade, só que em sentidos opostos. É por isso que esses dois isômeros, eles podem ser chamados também de par de enantiômeros, ou também antípodas ópticas, ou enantiomorfos também. Enantiomorfos. Meu problema com isomeria óptica são esse monte de nomes que a galera gosta de ficar fazendo joguinho de palavras com ele. E às vezes a gente se perde nesse joguinho de palavras.
Então, quando você tem um carbono quiral numa molécula, essa molécula pode se organizar na forma de dois isômeros. Um isômero vai desviar o plano da luz polarizada em sentido oposto ao outro, na mesma intensidade. Esses dois isômeros são chamados de imagem especular um do outro, que também podem ser chamados de par de enantiômeros ou par de enantiomorfos, ou antípodas ópticas. De onde vem esse termo antípodas ópticas? Que eles fazem o mesmo efeito na luz polarizada, só que em sentidos opostos. Detalhe importante é que se você faz a luz polarizada passar por um pote que tem 50% de isômero A com 50% de isômero B, concorda comigo que o isômero A vai desviar, segundo o que a gente viu ali em cima, vai desviar a luz polarizada para a esquerda em 7 graus? O isômero B vai desviar a luz polarizada para a direita em 7 graus? Para onde essa luz polarizada vai desviar? Não vai desviar. Essa mistura que não desvia o plano da luz polarizada é chamada de mistura racêmica. Ou racemato. O que é uma mistura racêmica? É uma mistura de igual quantidade de enantiômeros. É uma mistura que não desvia o plano da luz polarizada. Cara, pra que serve essa porcaria aqui, hein? Principalmente essa parte final aqui. Pra que serve isso, hein? Só tem isomeria geométrica, tem carbono quiral? O Fernando me perguntou. Só. Para nada, Thalita. Bom. Na verdade, a ideia do racemato é o seguinte. Me escuta com atenção. Porque às vezes a gente fica guardando isso que não serve para nada. Champs, imagina que eu tô. Você lembra de onde é que surgiu esse lance de isômeros ópticos, né? Veio daquele medicamento chamado talidomida, que era utilizado por mulheres grávidas. 16 e 10, não esquece da aula do Brenner, não, hein? Então você lembra daquele medicamento que era utilizado por mulheres grávidas, chamado talidomida, que tinha a função de aumentar a absorção de cálcio pelo feto, para fazer. Eu já repito, só um instantinho, concentra bem aqui, presta bem atenção. Então, para fazer o feto nascer com dentes mais resistentes à cárie, além de fazer o feto nascer com ossos mais resistentes. Mas a talidomida era predominantemente utilizada. Estão perguntando se. Ela errou, relaxa. Turma errada. É Bill mesmo? Fica tranquilo, fica tranquilo. Bom. Não, talidomida não era para enjoo, não. Era para evitar. Relaxa. Era para evitar cárie no bebê. Um bebê nascer com os dentes mais fortes. E durante muito tempo, a galera observou que os bebês estavam nascendo. Tinha casos de malformação, um tal de poquismo. Algum médico muito infame deu o nome disso. Os bebês nasciam com os bracinhos e as perninhas grudadas, aí alguém falou assim: o bebê tá nascendo parecendo uma foca. Aí chamaram de poquismo, horrível. E aí eles descobriram que a talidomida, ela tinha dois isômeros. Inclusive tem uma classificação que a gente aprende na faculdade que chama os isômeros de rectos e sinistros. O isômero rectus da talidomida era que fazia o que tinha que ser feito. O isômero sinistros era o que causava a malformação do feto. E aí, quando a galera descobriu que era talidomida, cortou a talidomida, lógico, né? Não vou ficar usando um negócio que pode prejudicar o bebê e tudo mais. Mas aí começou o seu desenvolvimento, a descoberta desse negócio de isomeria óptica e tudo mais. Imagina o seguinte, pensando ainda no exemplo da talidomida, mas que funciona com vários outros fitoterápicos, vários outros princípios ativos de medicamento. Eu sei que o meu medicamento é o isômero A. Meu isômero A tem a função de, sei lá, inibir a reprodução celular de células cancerígenas, digamos. Eu sei que meu isômero A, ele é levogiro em 7 graus. O meu isômero B não é meu medicamento, e inclusive tem uma função negativa. Ele, por algum motivo, ele vai atacar células hepáticas. Eu não quero que meu medicamento tenha isômero B, que é o destrogiro em 7 graus. Imagina lá na indústria farmacêutica, eu fiz o meu princípio ativo no meio reacional, mantive lá a temperatura como tinha que ficar, tudo bonitinho. Sei lá, por algum motivo a temperatura da minha indústria deu uma oscilada. E aí, com essa oscilada, às vezes o processo de produção produziu uma mistura. Aí eu faço a luz polarizada passar por essa mistura. Teoricamente, me escuta, eu tinha que desviar a luz polarizada para a esquerda em 7 graus. Só que aí eu passei a minha luz polarizada e vi que minha luz polarizada desviou para a esquerda em 3 graus e meio. Quer dizer, então, que eu produzi uma mistura entre os dois isômeros. Inclusive, eu vou ter 25% do isômero destrogiro e 75% do isômero levogiro. E aí eu pego minha tabelinha, eu pego uma tabela que já vai ter valores tabelados e estudados, e eu vejo assim, olha, com porcentagem acima de 10% do destrogiro, o produto tem que ser jogado fora. O que eu vou ter que fazer com o meu produto? Jogo fora. Entendeu o que eu estou querendo dizer ou não? Esse lance da luz polarizada, hoje em dia, ele é utilizado como teste de qualidade. Porque vários medicamentos, várias substâncias, vários princípios ativos têm isômeros ópticos. E aí eu vou jogar a minha luz polarizada para saber se eu tenho o isômero A, se eu tenho o isômero B, ou se eu tenho uma mistura entre os dois isômeros.
Uma dessas misturas que é interessante você saber chama-se mistura racêmica, ou racemato, que é uma mistura de igual quantidade de pares de enantiômeros. Eu misturei 50% de levogiro com 50% de destrogiro. Eu tenho aí uma mistura que a gente chama de mistura racêmica. Eu posso fazer várias outras misturas desses isômeros, que vão desviar a luz polarizada para a esquerda ou para a direita. E pela quantidade que desviou para a esquerda ou para a direita, eu vou saber quanto de cada isômero tem. Existe uma mistura específica, que é a mistura racêmica, que não desvia a luz polarizada para lugar nenhum. Falou sobre isômeros do anel de substituídos, monossubstituídos, eu não entendi a pergunta. Vitória, deixa eu te responder isso na próxima aula. Eu fiquei um pouquinho atrasado, mas aí eu mato isso na próxima aula, pode ser? De asterisômeros? Que eu vou precisar falar de mais um detalhezinho. João, me explica melhor sua pergunta. Isômeros do anel, de substituídos e monossubstituídos? Ué, cara, você tá vendo alguma questão específica aí sobre isso? Eu não lembro dessa questão. Mas, geralmente sobre de substituídos, eles vão entrar em... Beleza, manda, faz favor para mim. Mas normalmente em de substituídos, eles entram naqueles lances de ortometro e para dirigência, coisa parecida. Tem que ver se não é uma isomeria de cadeia. Mas ortometro e para a gente já comentou quando a gente estava falando de nomenclatura, lembra? 2 orto, 3 metro, 4 para. Beleza? Aí me manda, eu dou uma olhada. Show de bola. Na próxima aula eu vou precisar de 5 minutinhos para falar de isomeria óptica ainda. E aí a gente faz o exercício e já entra na próxima aula. Tá bom? Valeu, pessoal. Brigadão. Juízo. Se cuidem. Vida louca e próspera. Não façam nada que eu não faria. Tchau. Melhor jeito de saber é perguntar, né? E aí? E aí? Bom dia, boa tarde, boa noite. Noite, tarde, dia. Dá oi pra mim. Aí. Muito bom. Diz uma coisa que eu falei aula passada. Me ajuda. Tô perdido. Hoje, a semana não dei aula quase nenhuma. Eu nem lembro, mas... Acho que eu nem lembro mais da aula de química. Esqueci em uma semana. O que foi a última coisa? Mas eu expliquei tudo de óptica. Levogiro, destrogiro, mistura arsêmica. Quando tiver mais de um carbono quiral, leve-leve, leve-dex, dex-dex, dex-leve. Rolou um silêncio aí no chat. Quando eu falei desse leve-leve, ninguém mais falou sim, parou. Acho que não. Ah, show. Então eu fiquei preso em um carbono quiral só, não foi? E eu acho que eu tô tendo uma vaga lembrança que eu falei que eu ainda precisava de uns 5 minutos da aula de hoje para a gente poder fazer exercício. É ou não é? Show de bola. Então, Zóia, do que a gente precisava falar? A gente precisava falar do seguinte: imagina uma molécula que tem vários carbonos quirais. Tipo uma molécula dessa aqui, ó, CH3, CHOH, CHCl, CH2, CH3. Tá vendo aí? É uma molécula que tem 2 carbonos quirais. Esse carbono é quiral, esse carbono é quiral. Esses carbonos que têm mais de um hidrogênio, a gente já sabe que eles não são quirais. Então, se ele te perguntasse, se a molécula tem isomeria óptica? Tem isomeria óptica, tá? Então, esse composto, ele tem isômeros ópticos. Aí ele te pergunta assim, quantos isômeros? Aí eu devo ter te falado na semana passada, que para você descobrir o número de isômeros, é 2 elevado a n, sendo n o número de carbonos quirais. Então, 2 elevado a n é igual ao número de isômeros. Sendo n igual ao número de carbonos quirais. Então, quantos isômeros tem? 2 elevado ao quadrado dá 4. 4 isômeros.
certo? Quais são esses isômeros? Difícil demais alguém te perguntar isso. Mas se te perguntasse, quais são esses isômeros? Aí você vai lembrar do seguinte, pessoal, cada carbono quiral pode se organizar de um jeito que vai desviar a luz polarizada para a esquerda e um jeito que vai desviar a luz polarizada para a direita. Lembra disso? Vai ter um levogiro e um destrogiro. Para saber se é levogiro ou destrogiro, só experimentalmente. Mas o importante é você saber que uma organização vai desviar a luz polarizada para a esquerda, o outro vai desviar para a direita. Ok até aqui? Já, já. A plana e a espacial. Eu só estou completando alguns detalhezinhos da óptica, que é uma espacial, que é estereoisomeria. Então, voltando, para cada carbono quiral existem duas formas da molécula se organizar. Uma levogiro, outra destrogiro. O que vai determinar se é levogiro ou destrogiro é experimentalmente, mas para cada carbono quiral tem duas formas de se organizar. Certo? Até aqui certo? Show. Eu vou chamar esse aqui de carbono 1. E esse aqui o carbono 2. E eu tô te perguntando quais são esses isômeros. Então, o carbono 1, ele pode ter levogiro. E o carbono 2 levogiro. Esse é um isômero. É o isômero A. Vou chamar de isômero A. O carbono 1 pode ser levogiro. E o segundo destrogiro. Esse é um outro isômero. É o isômero B. O primeiro carbono pode ser destrogiro. E o segundo levogiro. Esse é outro isômero. É o isômero C. E os dois podem ser destrogiro. Esse é outro isômero. É o isômero D. Então, essa molécula tem 4 isômeros ópticos. Então, o primeiro carbono pode ser levogiro, o segundo, levogiro. É um isômero, leve-leve. O primeiro carbono pode ser levogiro e o segundo carbono destrogiro. Assim como o primeiro pode ser destrogiro, o segundo levogiro, e os dois podem ser destrogiro. São 4 isômeros. Se você colocar o isômero A, que é o leve-leve, o isômero A, leve-leve, na frente de um espelho, qual vai ser a imagem especular do leve-leve? Qual vai ser o oposto do leve-leve? Isso! Então, o oposto do leve-leve é o dex-dex. Então, leve-leve com dex-dex, ou seja, isômero A com isômero D, eles são pares de enantiômeros. Eles são imagem especular um do outro. Ou seja, eles são pares de enantiômeros. Ou antípodas ópticas. Todos os nomes que a gente pode utilizar para eles. Antípodas ópticas. Tudo bem? Assim como se eu coloco na frente do espelho
o Levidex, o que eu vou enxergar na frente do espelho é o oposto do Levidex, que vai ser o quê? O Dex leve. Esses, de novo, são imagem especular um do outro. O Levidex, que a gente chamou de isômero B, com o isômero C, eles são imagem especular um do outro. E quando eles são imagem especular um do outro, a gente chama eles de par de enantiômeros. São dois isômeros que vão desviar a luz polarizada no mesmo tanto, só que em sentidos opostos. Por isso que eles são chamados de antípodas ópticas. Detalhe é que o Levidex com o Dex-Dex, eles continuam sendo isômeros. Mas um não é imagem especular do outro. Um não é o oposto do outro. Um não vai desviar a luz polarizada, mesmo tanto, só que em sentidos opostos. Eles não são enantiômeros. Quando uma molécula tem mais de um carbono quiral e você tem dois isômeros que são isômeros, mas eles não são o oposto um do outro, a gente fala que esses dois caras são chamados de diasterisômeros. Então, estes são diasterisômeros. Então, par de enantiômeros é quando um é a imagem especular do outro. Para cada carbono quiral que a gente vai ter a molécula podendo se organizar de duas formas diferentes. São dois enantiômeros. Para quando a gente tiver mais de um carbono quiral, a molécula vai ter vários isômeros. E alguns desses isômeros vão ser antípodas ópticas, como o A com D e o B com C, e outros não vão ser antípodas ópticas, como o A com B, por exemplo, ou o A com C, ou o B com o D, o B com o C com o B. Quando eles não são opostos um ao outro, a gente fala que eles são diasterisômeros. Quantas misturas racêmicas a gente tem nessa parada? O número de misturas racêmicas vai ser, mistura racêmica é uma mistura de igual proporção de pares de enantiômeros. Então você lembra que o número de misturas racêmicas vai ser 2 elevado a n menos 1. Então, quantas misturas racêmicas a gente tem? 2 elevado a 2 menos 1, que vai ser 2 elevado à primeira? Duas misturas racêmicas. Quais são essas misturas racêmicas? Eu posso ter uma mistura de 50% de leve-leve com 50% de dex-dex. Essa é uma mistura que não desvia a luz polarizada para lugar nenhum. É uma mistura opticamente inativa. E eu tenho uma outra mistura racêmica, que é 50% do leve-dex com 50% do dex-leve. Então, misturas racêmicas são misturas de igual quantidade de pares de enantiômeros. Como são dois pares de enantiômeros, são duas misturas racêmicas. Estamos de buenas? Sim, não? Como é que vocês estão aí? Estão vivos?
Esse cara tem quantos carbonos quirais? Esse cara aqui. Gente, show! Esses dois aqui são carbonos quirais. Então, são dois carbonos quirais. Beleza. Teoricamente, quantos isômeros ópticos esse composto tem? 2 elevado ao quadrado vão dar 4 isômeros? Tem ligantes diferentes, Pamela. Olha quem é que está ligado aqui no carbono da esquerda. Metil, hidrogênio, hidroxila e esse troço. Olha quem é que está ligado no carbono da direita. Metil, hidrogênio, hidroxila e esse troço. Os ligantes dos carbonos são diferentes entre si. Beleza? Mas eu já sei o que está causando dúvida e é por isso que eu escrevi que isso aqui é uma picuinha. Quantos isômeros teoricamente tem nesse cara? 4. Quais são eles? Presta atenção que isso aqui é chatice, tá? Isso é picuinha. Os isômeros são o primeiro carbono. Ele pode ser levogiro, o segundo levogiro. O primeiro pode ser levogiro, o segundo destrogiro. O primeiro pode ser destrogiro, o segundo levogiro. E o terceiro pode ser todo mundo destrogiro. Teoricamente, 4 isômeros. Só tem um perhaps aqui nessa molécula. Você consegue ver que ela tem um eixo de simetria? Como assim? Você consegue ver que os ligantes desse carbono da esquerda são os mesmos ligantes do carbono da direita? Todo mundo consegue ver isso? Aqui, nesse carbono da esquerda, hidroxila, hidrogênio, metil e esse troço aqui. No carbono da direita, hidroxila, hidrogênio, metil e esse troço aqui, que é igualzinho nos dois. Ou seja, se os ligantes dos carbonos são iguais, se os ligantes dos carbonos são iguais, o efeito sobre a luz polarizada é o mesmo. E daí que o efeito sobre a luz polarizada é o mesmo? E daí que se o primeiro carbono desvia a luz polarizada para a esquerda em 2 graus, o segundo carbono desvia para a esquerda em 2 graus, eles vão desviar o mesmo tanto, e isso aqui leve, leve, vai ser para a esquerda em 4 graus. Me escuta, presta muita atenção. Digamos que o efeito desse carbono sobre a luz polarizada é em 2 graus. Se esse desvia a luz polarizada em 2 graus, esse também desvia em 2 graus. Como é que você vai saber quantos graus? Só experimentalmente. Mas eu estou te falando, digamos que esse primeiro carbono desvia a luz polarizada em 2 graus. O segundo também vai ser em 2 graus. Por quê? Porque os ligantes dos carbonos quirais são iguais. Se os ligantes são iguais, eles vão desviar a luz polarizada no mesmo tanto. Sendo assim, o leve-leve, o isômero leve-leve, ele vai desviar a luz polarizada em quantos graus? E para onde? Ele desvia a luz polarizada para a esquerda em 4 graus. 2 graus do primeiro carbono, 2 graus do segundo. Desvia para a esquerda em 4 graus. Assim como o Dex-Dex vai desviar para a direita em 4 graus.
Por isso eles são chamados de antípodas ópticas. Eles desviam a luz polarizada do mesmo tanto em sentidos opostos. Mistura racêmica sempre vai ser inativa opticamente. E a mistura racêmica aqui seria 50% de leve-leve com 50% de dex-dex. Agora, olha para cá, presta bem atenção. Se eu tenho um isômero leve-dex, para onde a luz polarizada vai desviar? Nessa molécula específica. Não desvia. O leve-dex, a luz polarizada desvia para a esquerda em 2 graus, no primeiro carbono, e para a direita em 2 graus no segundo. A luz polarizada não desvia. E olha o detalhe, o dex leve vai desviar a luz polarizada para onde? Também não desvia. Olha que sacanagem. Esses dois caras não são dois isômeros. Esses dois caras são um troço só. Esses dois caras são a mesma molécula. Isso porque os ligantes dos carbonos quirais são repetidos. Então o leve dex é a mesma coisa que o dex leve. Só que um você está olhando a molécula assim, o outro você está olhando a molécula assim. Isso só vai acontecer quando os ligantes dos carbonos quirais forem iguais entre eles. Então aqui, quantos isômeros a gente tem na realidade? Teoricamente era para ter 4, mas na realidade a gente tem 3. Isso porque o leve dex é igualzinho o dex leve. E esse composto aqui, esse cara aqui, que não desvia a luz polarizada, a gente chama de um isômero opticamente inativo. Esse é o isômero opticamente inativo. Me escuta, em provas mais antigas, a galera chama a mistura racêmica, em provas mais antigas, hein? A galera chama a mistura racêmica de isômero opticamente inativo, isso está errado. Por quê? Não é um isômero opticamente inativo. A mistura racêmica é uma mistura de isômeros opticamente ativos em igual quantidade, que no refringir dos ovos não vai desviar a luz polarizada para lugar nenhum. Isômeros opticamente inativos só vão acontecer quando, nos carbonos quirais, os ligantes forem iguais entre si. E aí você vai ter dois carbonos que vão desviar a luz polarizada no mesmo tanto. E aí, quando você pega um isômero leve dex, ele vai ser igual ao dex leve, e esse cara não desvia a luz polarizada para lugar nenhum. Esse é um isômero opticamente inativo. Não é uma mistura racêmica, e sim um cara que vai acontecer quando os ligantes são repetidos nos carbonos assimétricos. Não é simples, tá? É picuinha, por isso que eu escrevi que é picuinha. Muito difícil de cair, mas cair você já sabe a noção. Só para fechar, eu falei que para fechar é isso aqui, mas eu lembrei que eu não falei um negócio na aula passada. Se eu te mostro um composto tipo esse aqui, ó, pam, 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 e aí eu te pergunto, cara, esse composto tem carbono quiral? Em outras palavras, esse composto tem isômeros opticamente ativos? Quantos? Aí você vai procurar carbono quiral. Você já sabe que carbono... Eu vou diminuir um pouco, não vai servir para nada isso aqui. Você já sabe que carbono que tem mais de um hidrogênio não é quiral. Então, carbono que tem mais de um hidrogênio, você já sabe que não é um carbono quiral. Então, esses todos que eu estou colocando aqui não podem ser carbonos quirais. Esse aqui pode ser talvez quiral, esse talvez possa ser, esse talvez possa ser. Aí, olha só, quem é que está ligado nesse carbono daqui? Olha bem para mim, olha bem para mim. Quem está ligado nesse carbono aqui? Um hidrogênio, um radical etil e essa cadeia carbônica fechada.
Pessoal, olha para cá, presta bem atenção com amor e carinho. Imagina que isso aqui é uma estrada. Como assim uma estrada? É uma estrada que pode passar por esse sentido, que é o sentido horário, ou esse sentido que é o sentido anti-horário. Fala para mim, se isso aqui é uma estrada e você está viajando no sentido horário, você vai ver as mesmas coisas na mesma sequência que viajar no sentido anti-horário? Os ligantes vão os ligantes vão ter as mesmas prioridades nos mesmos tanto faz no sentido horário ou anti-horário? Não. Porque olha só, se você for no sentido horário, o que você vai ver? Você vai ver um CH2, depois você vai ver um CH com uma hidroxila. Depois você vê um CH2. E se você for no sentido anti-horário, você vai ver um CH2, você vai ver um CH, onde na outro lado tinha uma hidroxila, agora tem um etil. E aqui um CH2. Então, esse carbono aqui nessa cadeia fechada é um carbono quiral? É. Por que que é? Porque são 4 ligantes diferentes ligados nele. O hidrogênio, o etil, essa cadeia nesse sentido anti-horário e essa cadeia nesse sentido horário. E se você seguir a cadeia no sentido horário, você vai ver os ligantes de uma sequência. Se você seguir no anti-horário, você vai ver os ligantes em outra sequência. Se por um acaso aqui fosse uma hidroxila também, aí sim, as duas sequências iam ser iguais. Mas como aqui não é uma hidroxila, aqui é um etil, a sequência de elementos que a gente enxerga rodando no sentido anti-horário é diferente no sentido horário. Então esse carbono é quiral. É a mesma lógica daqui, ó. Esse carbono também é quiral. Hidrogênio, hidroxila, essa cadeia nesse sentido, essa cadeia nesse sentido. E esse carbono também é quiral. Quantos isômeros esse composto tem? 2 elevado ao cubo? 8 isômeros. Quantas misturas racêmicas a gente pode formar? 2 elevado ao quadrado? 4 misturas racêmicas. Difícil? Estamos de boa? Show. Vamos fazer uns exercícios para a gente poder mandar a cara na teoria da próxima. Que exercício vocês têm problemas nessa parte da aula número... Que número é essa aula? 10. Da aula 10. Problemas. Precisamos de problemas. Ó, o feriado derrubou a galera, hein? Tem 67 pessoas, normalmente dá 90. Semana do saco cheio, o pessoal tá grilado. 17. Questão 17. Então a página é 199, questão 17. E ela fala o seguinte: a capsicina tem sido utilizada na medicina há muitos séculos. A pimenta vermelha foi uma das primeiras plantas cultivadas nas Américas. As tribos indígenas brasileiras cultivam e usam pimenta desde o descobrimento do Brasil. E os historiadores acreditam que a população do México come pimenta vermelha desde 7.000 anos antes de Cristo. A capsaicina já era utilizada pelos nossos ancestrais para aliviar as dores nas juntas e tem sido usado também na forma de creme ou pomada na medicina esportiva. Para tratamento de lesões, torções, isso aí, funciona bem para alívio de coceira na pele e acalma dor, procurando provocados por herpes. Ah, que legal. Analisando a fórmula da capsaicina dada abaixo, assinale a alternativa correta.
A fórmula molecular... Aí ele te deu um compostão aí. Não. A fórmula molecular é C17H24NO3. Nossa senhora, que trem gigante, hein? Então, o troço tem um anel benzênico. A hidroxila ligada no anel benzênico. Aqui tem um carbono, aqui dupla oxigênio. Ó, aqui um CH3. Aqui vai ter um CH2NH. Aqui um C dupla O. Esga. 1, 2, 3, 4, 5. Dupla C, C, CH3, CH3 e aqui um monte de hidrogênio que está faltando. Aqui um hidrogênio, aqui um hidrogênio, aqui 2, 2, 2, 2. Então a fórmula molecular é C17H24NO3. Aqui, não esquece dos hidrogênios, hein? Aqui tem um hidrogênio, outro, aqui não tem nenhum, aqui tem um. Então, letra A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18? E ele falou que ia ser 17? Eu acho que está errado. Mas será que eu contei errado? Acho que não, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Eu coloquei um hidrogênio a mais? Um carbono a mais? Não coloquei não, né? Então tá aqui, ó, para baixo subiu, desceu, subiu. É isso aí, né? É. Então, C18, a gente já coloca a primeira como falsa. Letra B. Ainda bem que ele matou logo no carbono, né? A gente não teve que contar hidrogênio. É muito chato quando a gente tem que contar hidrogênio. Letra B. Há nessa fórmula as funções orgânicas fenol, hidroxila ligado no anel benzênico, show de bola. Éter e amida. Éter tá aqui e amida. Tá aqui, amida, gostei. Éter e amida, gostei dessa, verdadeiro. Letra C. Temos a seguinte fórmula mínima. Não, vou ter que montar a fórmula molecular. Eu já sei que é a letra B, mas tá bom. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, C18. Quantos hidrogênios? 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Quantos oxigênios? 1, 2, 3 oxigênios e um nitrogênio. Não dá. Fórmula mínima é a fórmula simplificada do composto. E, cara, como só tem um nitrogênio, esse composto inteiro só tem um nitrogênio, não dava para a gente dividir a fórmula molecular por um valor para simplificar ela. Porque senão o número de nitrogênios vai ficar fracionado. É igual a fórmula molecular da glicose, C6H12O6. Divide todo mundo por 6. Qual é a fórmula mínima da glicose? CH2O. Mas todo mundo tem que ser divisível. Tudo bem? Então esse item aí, letra C tá falsa. De cara já tá falso. Letra D. O composto não faz isomeria cis-trans. Claro que faz isomeria cis-trans. A isomeria cis-trans está bem aqui. Então a letra D tá falsa. Tá? Tem isomeria cis-trans aqui. Dentro de cadeia fechada, insaturada, não se preocupa com cis-trans, mas aqui na cadeia aberta, cis-trans. Se ele te perguntasse se essa representação é o isômero cis ou trans, o que você ia responder? Ele te perguntou se isso aqui é o cis ou o trans. O que você vai responder? Trans, isso, demorou, hein? Se a cadeia está aqui para cima, quer dizer que os hidrogênios estão em lados opostos. Se estão em lados opostos, é o trans, né? Então tem isomeria cis-trans, sim. E letra E, temos um composto de temos no composto hibridização sp. Temos no composto hibridização sp. Não estou vendo nenhum carbono com tripla ligação, tá? E o nitrogênio aqui, como tem par de elétron não ligante, ele está com hibridização sp3.
O oxigênio aqui também é sp3, aqui mesma coisa, sp3. Tá todo mundo sp3 ou sp2. Esse item é falso. Professor, só seria EZ se necessariamente os quatro ligantes fossem diferentes? Não necessariamente. A EZ pode ser utilizado para isomeria cis-trans, mas aí você lembra que normalmente a gente usa para quando os quatro ligantes são diferentes entre si. Tá certo? Mas eu posso usar. Nesse caso aqui, não precisa ser EZ, mas poderia ser EZ. E aí, o que seria? Aqui, desse lado de cá, quem é que tem maior prioridade? O hidrogênio ou o carbono? O carbono. E aqui, quem é que tem maior prioridade? O hidrogênio ou o carbono? Carbono. Então, os de maior prioridade estão em lados opostos? Se estão em lados opostos, é edge-ending. Não entendi esse carbono quiral. Qual o carbono quiral? Aqui não tem carbono quiral, não. Nesse aqui, Giovana? Você está falando disso aqui? É, aqui não é quiral. Quiral é isso aqui. Quatro ligantes distintos, tá? Quatro ligações sigma com quatro ligantes distintos. Aqui é uma dupla ligação que eu falei para você que é um ponto de inflexão. Opa! Que é um ponto de inflexão na cadeia. Se é um ponto de inflexão na cadeia e os ligantes de cada lado são diferentes, não é que é um carbono quiral, é que tem geometria, isomeria geométrica, tá? Então, carbono quiral é de isomeria óptica, ponto de inflexão é de isomeria geométrica. Beleza? Show, show de bola. Mais questões? Vinte e três. Vamos lá, questão 23. 23, 23, 23. 23 parece ser legal, vamos lá. Então ela fala assim: os dois compostos abaixo, representados, são conhecidos como mais limoneno e menos limoneno. Ambos os compostos apresentam os mesmos valores de temperatura de fusão, de menos 74 graus Celsius, de ebulição de 75 a 175 a 176 graus Celsius, e de densidade 0,84 gramas por ml. Todavia, apresentam odores bastante diferentes e característicos. O mais limoneno é responsável pelo odor da laranja e outras frutas cítricas. Já o menos limoneno tem um odor parecido com o do pinho, com relação às propriedades físicas, eles diferem somente no desvio do plano da luz polarizada. Enquanto um deles desvia o plano da luz para a direita, é o desciogiro, o outro desvia o plano da luz no mesmo ângulo, porém no sentido contrário, ou seja, para a esquerda, é o levogiro. Então é um mais limoneno, o outro é um menos limoneno, e aí você repara que quantos carbonos quirais tem nesse cara aí? Eu não sei o que ele vai me perguntar, mas o composto está assim, ó, PAM. Eu vou pegar um mais limoneno. Então eu sei que cada vérticezinho desse aqui é um carbono. Pam, pam. Sei que aonde não estão fazendo as ligações são com hidrogênios. Aqui 3 hidrogênios, aqui já tem 4, 2 hidrogênios, aqui tem 1 hidrogênio, aqui tem 2 hidrogênios, aqui tem 2, aqui tem 1, aqui não tem nenhum, aqui tem 2, aqui tem 3. Quais carbonos que podem ser quirais aqui nessa molécula? Cara, carbono com mais de um hidrogênio não pode ser quiral. Então esse não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Talvez esses sejam. Mas aí você lembra que carbono quiral, para ter isômero óptico, para ser carbono quiral, o carbono só pode apresentar simples ligações. Esse carbono aqui tem dupla, e esse aqui também. Qual que é o único carbono que não tem dupla aqui, que tem só um hidrogênio ligado? Esse aqui. Esse é o nosso carbono quiral. E é por isso que essa molécula pode se organizar de duas formas distintas. Uma levogiro, a outra destrogiro. Estamos de buenas? Mas vamos ver o que ele está me perguntando aí. Com relação ao composto que apresentam tais características, considere as seguintes afirmativas. 1. Compostos que difiram nas suas propriedades físicas apenas com relação ao desvio da plana da luz polarizada não podem ser separados. Não podem ser separados.
Cara, para fora do plano, Vitória. Tá vindo para cima de mim, tá? Essa ligação pintada. A Ludmilla e o Pedro falaram que é falso, que eles poderiam ser separados. Como é que separaria, hein? Separar isômeros ópticos. Porque eu sei que dá para produzir um ou produzir outro, mas e se eu produzir uma mistura dos dois? Como separar esses caras, levando em consideração que eles têm o mesmo ponto de fusão e ebulição, talvez uma polaridade diferente, talvez uma solubilização fracionada? Porque assim como o cis e o trans têm polaridade diferente, os sinistros e o rectus também vão ter polaridades sutilmente diferentes. E eu estou na dúvida. Esse primeiro item eu estou na dúvida. Vamos ver o segundo? O item 2. Os compostos apresentados são denominados de isômeros geométricos e só podem ser identificados pelo desvio da plana da luz polarizada. Lembra que isômeros geométricos é o cis e o trans. Esses são isômeros ópticos e não geométricos. Esse 2 está falso. Gritantemente falso. A1 eu ainda estou na dúvida. A2 está falso. 3. Os compostos apresentados são estereoisômeros. E podem, estereoisômeros, você lembra que é a mesma coisa que isômeros espaciais, tá? Então esse, até aí tá tudo bem. E podem ser identificados utilizando esse polarímetro, instrumento que identifica o sentido e a magnitude do desvio do plano da luz polarizada. Esse item é verdadeiro. Então, o 1, olha lá, nessa questão, o 1, verdadeiro ou falso, não sei. O 2, eu sei que é falso. O 3, eu sei que é verdadeiro. O 4, os compostos apresentados não denominados são denominados enantiômeros, que sempre apresentam rotações ópticas antagônicas entre si. Não, estereoisômero é para qualquer isômero espacial, tá, Ana Paula? Isomeria espacial ou estereoisomeria. Isomeria geométrica ou óptica, tá? Beleza. Então, voltando a 4. Os compostos apresentados são denominados enantiômeros, que sempre apresentam rotações ópticas antagônicas entre si. Pares de enantiômeros, essa é a lógica, eles vão desviar a luz polarizada em sentidos opostos entre si, tá? Então, vou colocar esse item como verdadeiro. Para mim, tá verdadeiro. Vou desconsiderar aqueles isômeros opticamente inativos e não sei o que mais. Tá? Vamos ver se ele desconsiderou também. Por que eu estou falando isso? Porque quando ele coloca a palavra sempre, já ouviu 1000 vezes professores falando isso, né? Quando ele coloca a palavra sempre, você sempre fica com a coceira atrás da orelha, né? 5. Convencionou-se distinguir entre os enantiômeros o levogiro quando a rotação óptica observada é para a esquerda e o destrogiro quando a rotação óptica observada é para a direita. Esse item está verdadeiro. O 5 está verdadeiro. Então, o que ele pediu? Assinale alternativas corretas. Eu já sei que o que tem 2 não vou marcar. Então, não vou marcar a primeira, eu não vou marcar a terceira, e eu não vou marcar a última. Eu só estou entre a letra A e a letra D. A letra A fala que é 1, 2 e 4. 1. Não. O 2 é falso. Eu tirei a letra A. Burro pra caramba. Então, fiquei entre a letra B e a letra. Eu preciso de riscar. Foi mal. Eu vou riscar a apostila. Me empresta alguma coisa aí para eu riscar a apostila. Que dá para tirar. Isso é uma lapiseira? Não, empresta esse lápis aí. Eu vi o barulho de um lápis, hein? Ah, que droga, hein? Então, ó, eu vou tirar o 2. O 2 tá falso. Então, eu tô ficando. Arranquei. Eu vou escrever na mão que aí fica mais fácil. Arranquei a letra A. Arranquei a letra C. Arranquei a letra E. Beleza. Ah, agora ficou legal. Então, fiquei entre a B e a D. Show. Agora tá. Olha lá. Ai, cabeça de véia é foda, né? Tem que ficar fazendo esse tipo de coisa. Então, eu tô entre a D e a B. Então, a B fala que a 3, a 4 e a 5 são verdadeiras. A 3, a 4 e a 5 são verdadeiras. Mas a 1 eu tô na dúvida ainda, hein? E a letra dele fala que a 1, a 4 e a 5 são verdadeiras. Que a 1, a 4 e a 5 são verdadeiras. Mas a 3 para mim é verdadeira também. A 3 para mim é verdadeira. Então eu gostei mais da letra B. Que gabarito que ele coloca aí? Letra B ou letra D? B de bola? B? B? Show de bola. Então a gente já sabe que a primeira afirmação não está verdadeira. Compostos que difiram nas suas propriedades físicas apenas com relação ao desvio da plana da luz polarizada não podem ser misturados, não podem ser separados. Então eles podem ser separados sim. Estamos de buenas? Isso porque a polaridade vai ser diferente, mas não me vem um processo muito eficiente para separar isômeros ópticos, não. Depois eu vou dar até uma lida sobre isso. Separação de isômeros ópticos. Roubei sua? Ou eu peguei daqui? Roubei sua. Daqui? Mais, quero mais.
Não mais? 19. Show. 19. 19. Tinha que ser uma gigante, né? Que legal, né, Patrícia? Zoando, zoando. Tem que pedir mesmo. 19. Então ela fala o seguinte: estrutura da adrenalina. Aí te deu a estrutura. Estrutura da anfetamina. Te deu a estrutura. A partir da análise das representações estruturais das substâncias adrenalina e anfetamina e das propriedades relativas às aminas, analise as afirmações a seguir e marque verdadeiro. Ambas as estruturas existem os grupos relativos às funções álcool, amina, mas apenas na estrutura da anfetamina existe o grupamento relativo à função orgânica fenol. Esse item está muito errado, né? Porque a gente consegue ver na adrenalina, vou desenhar rápido. Então a gente tem aí um anel benzênico, duas hidroxilas, fenol. E ele falou que o fenol só estava na anfetamina. Então, olha lá. Em ambas as estruturas existem os grupamentos relativos às funções orgânicas álcool, álcool. Aqui não tem álcool. Nessa parte já está falso. A primeira já está falsa. Tudo bem? Então, não tem álcool nas duas. Tem amina nas duas, mas não tem álcool. E aí ele fala que apenas na estrutura da anfetamina existe grupamento relativo à função orgânica fenol. Fenol, na verdade, é na adrenalina e não na anfetamina. Falso. Segundo item. De acordo com a classificação das aminas, pelo número de hidrogênios substituídos, tem-se a estrutura da adrenalina uma amina primária. Amina primária não, né? Secundária. Amina secundária. E na anfetamina, uma amina secundária. Na anfetamina é a amina primária. Esse item é falso. Se eu tô com medo da galera ter invertido essas estruturas na hora de digitar. Porque se inverter essas estruturas fica verdadeiro, mas até agora sim tá tudo falso. Vamos lá. As aminas apresentam caráter básico mais acentuados que nos álcoois éteres e ésteres, uma vez que o nitrogênio menos eletronegativo do que o oxigênio. Fui ontem no clube brasileiro e só comi papel higiênico. Então ele está falando que as aminas apresentam caráter básico mais acentuado que álcoois, éteres e ésteres, uma vez que o nitrogênio é menos eletronegativo que o oxigênio. É, mais ou menos, né? Não gostei muito desse item, não. Sabe por que eu não gostei? Primeiro porque álcool como ele é sutilmente ácido, então o caráter básico vai ser menor. Talvez seja isso. Eu tô mais pendendo pro verdadeiro, mas eu não gostei desse item muito, não. Vamos ver aí, né? Porque se ele for muito criterioso nas palavras, ele não vai colocar como verdadeiro, não. Ambas as estruturas de adrenalina e de anfetamina podem ser consideradas aminas aromáticas, pois apresentam anel aromático. Pessoal, amina aromática é quando a amina está ligada no anel. Tá? Então, as aminas, nenhum dos dois casos, a amina está ligada no anel. Não são aminas aromáticas. Esse item está falso. Beleza? E a última. As duas substâncias químicas, adrenalina e anfetamina, apresentam átomo de carbono assimétrico e, portanto, possuem atividade óptica. Átomo de carbono assimétrico. Aqui você não vai procurar. No anel benzênico você não vai procurar. Mas olha só, esse carbono aqui é assimétrico. É quiral. Esse não é, porque tem dois hidrogênios ligados e esse não é. E aqui tem algum carbono assimétrico? Tem, olha, esse aqui, ó. Esse é quiral. NH2, metil, esse trócio e um hidrogênio. Esse é quiral. Esse item é verdadeiro. Então ele pede, a sequência correta aqui, preenchimento dos parênteses acima, abaixo é? Letra A. FFV, FFV, FV. Tem alguma que considera essa mesma sequência? FF. Não, olha só. Ah, que delícia. Ele mesmo me ajudou a ter certeza que isso aqui é verdadeiro. Mas eu não gostei muito não, tá? A hora que ele fala de álcool associado a caráter básico, a gente fica meio com a coceira atrás da orelha, porque álcool teria mais caráter ácido. Mas como ele tem um caráter ácido, ele tem um caráter básico menor. Tá. Podemos seguir para frente? Todo mundo concorda pra gente ir em frente? Sim, sim. Preciso de 61 sims. No mínimo 61 S. Ó, já tem 3. Esse é o momento da WhatsApp. 4, 5, 6, 7. 12. Ih, 12 pessoas me assistindo. 13, 14, 15, 16. Gente. 16 de 61. Ah, ufa. Tá melhorando, tá melhorando. Aí, agora sim. Ah, isso é bom, isso é bom. É bom, né? Mexer um pouco, porque você tá aí parado, só escrevendo, vendo o maluco, ocupando a tela inteira, falando. Bom,
Jogo rápido, que você já viu a videoaula. Existem basicamente 3 tipos de reações orgânicas. Reações de adição, reações de substituição e reações de eliminação. Claro que você lembra que a gente ainda tem esterificação, transesterificação, saponificação, oxidação branda, enérgica, ozonólise, reações com composto de Grignard. A gente tem um monte de reações. Mas, sucintamente, a gente tem as reações de adição, substituição e eliminação. O que é uma reação de adição? É quando eu ponho alguma coisa na minha cadeia. Eu tenho um composto A, que vai reagir com B e vai virar o composto C. Eu tenho a reação de substituição, onde eu tenho um composto A, que vai reagir com B, formando um composto C mais um D. Eu tirei o D da cadeia e coloquei o B no lugar. Tudo bem? E existem as reações de eliminação, que eu vou ter um composto A, que vai virar um composto B, liberando um C. Então eu pus alguma coisa, eu troquei alguma coisa, eu tirei alguma coisa da cadeia. Adição, substituição, eliminação. É importante você lembrar também que para ter reações químicas envolvem quebra de ligações. E aí você vai lembrar que essas quebras dessas ligações, elas podem ser chamadas de cisões homolíticas, que são quebras homogêneas, são quebras iguais das ligações covalentes, que vão formar radicais livres. Então, cisões homolíticas, que são quebras homogêneas das ligações covalentes, formam radicais livres. É o caso, por exemplo, em cloro, 2 átomos de cloro, na presença do ultravioleta, vão virar 2 cloros radicais. Formou um radical livre? Então é uma cisão homogênea, é uma cisão homolítica. E existe a cisão heterogênea. Cisão heterogênea que vai formar íons. Então, a cisão heterolítica que forma íons. Então, por exemplo, se a gente tem ali uma ligação covalente entre o hidrogênio e o cloro, essa ligação se quebra aqui, formando H+, e formando Cl-. Cisões homolíticas, cisões heterolíticas. Cisões homogêneas ou cisões heterogêneas. E aí você lembra que existem os tipos de reagentes. Você deve lembrar que existem os reagentes chamados de reagentes radicalares, que são aqueles reagentes que são radicais livres, produzidos nas cisões homolíticas. E existem os reagentes eletrófilos, o que tem afinidade por carga negativa. Reagentes eletrófilos, normalmente, são aqueles reagentes que têm carga positiva. Ou baixa eletronegatividade. E existem os reagentes nucleófilos, que são reagentes que têm afinidade por carga positiva. Se eles têm afinidade por carga positiva, é porque eles são reagentes com carga negativa. Lembrando que cargas de sinais opostos se atraem. Por que é importante a gente lembrar disso? Para a gente conseguir classificar as reações. Primeiro grupo de reações que a gente vai falar, reações de adição. Normalmente as reações de adição, elas ocorrem com compostos insaturados. Isso porque você lembra que a ligação π ela é mais fraca, ela é mais fácil de ser quebrada. Isso porque ela é uma ligação que é feita por interação à distância dos orbitais, diferente das ligações sigmas, que são interpenetrações frontais de orbitais. As reações de adição são basicamente 4 tipos. Existe a hidrogenação, a halogenação, a hidrohalogenação e a hidratação. Hidrogenação, que é a reação com H2,
A halogenação, que é a reação com X2, sendo que esse X é o símbolo de elemento da família 7A. A hidrohalogenação, que é uma reação com HX, é o hidrogênio ligado no halogênio. E a hidratação, que é a reação com H2O. Tá lembrando disso aí? 20 segundos, que eu acho que eu escrevi rápido demais. Deixei um quadro muito rápido. Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei disso aqui, ó. Ai, que maldade. Na substituição. Ah, sim, sim, sim. Tem que ver quem é que está sendo substituído. Mas vamos chegar lá, relaxa.